Muito bem. Afinal, o empregado público pode ser dispensado sem justa causa? O STF decidiu esse tema esse ano. É o tema 1022 do STF. Eu vou deixar aqui, junto com o professor Edinaldo, os principais pontos desta decisão para que você possa aplicar no seu dia a dia. Henrique, eu lido muito com a administração pública. O prefeito da minha cidade, a empresa pública dispensou sem motivação. Eu entro direto com uma reclamação trabalhista, com uma reclamação constitucional. Qual é o passo para você chegar ao Supremo? Então tem ainda uma questão processual, né? Quais os elementos para você olhar aqui no dia a dia que o administrador público precisa observar, né? Então você que é concurseiro, pessoal, esse caso surgiu, né, com a discussão de 5 empregados do Banco do Brasil que foram dispensados sem qualquer motivação. E eles foram, né, ganhando aqui na primeira instância, na segunda, na terceira, na TST, e levaram para o Supremo. E aí, esses 5 empregados foram contemplados com essa decisão do Supremo, sim ou não? Né? Então, hoje, uma decisão do Supremo, né, esse tema 1022, ele precisa, né, você precisa saber, assim como os demais temas do STF, porque vale, vou colocar com aspas, como a lei. Tá? Precisa saber e saber bem. Eu vou começar falando do tema aqui. O professor Edinaldo Brito, empregado público, viu, não tem estabilidade. Só para situar o básico aqui, empregados públicos admitidos depois, empregados públicos, deixa eu até escrever aqui, ó, dispensa de empregado público. Tema 1022. STF. Legal. Pronto. Fixei. Pronto. Meus amigos, o negócio é o seguinte, o contexto aqui desse tema 1022, né, surgiu com a discussão de 5 empregados do Banco do Brasil. Eles foram, né, discutindo, porque tem uma OJ do TST que trata disso. Se você quiser anotar aí, eu vou falar da OJ 247, né? A OJ 247 do TST, da SDI 1, ela fala da não necessidade de motivação, tá? Então, segundo essa OJ, não há necessidade de motivação. E aí, discutia-se muito essa OJ. Muito bem. O Supremo veio e fixou, então, o tema da necessidade, da tese fixada aqui, do dever de motivar por escrito aqui, as dispensas sem justas causas, tá? Essa motivação por escrito, pessoal, nós até tratamos disso aqui no livro, né? Muito bem, professor Edinaldo Brito, eu estava começando aqui, eu estava falando da dispensa do empregado público, que o STF decidiu a partir de 5 empregados do Banco do Brasil, e eu estava comentando nesse momento dos elementos essenciais que todo administrador agora, a partir de fevereiro desse ano, precisam demonstrar. Você chegou na hora certa, meu irmão. Seja bem-vindo. Quais são os elementos essenciais para a dispensa sem justa causa de um empregado público? Muito obrigado, meu amigo. Bom, os elementos essenciais que a gente destaca, inclusive no nosso capítulo do livro, são, primeiro, a motivação, né? É um elemento indispensável, então não é mais possível a dispensa de empregados públicos sem motivação. A partir de tal data, não precisamos mais dos seus serviços. Isso não é possível mais. Essa motivação precisa ser formalizada por escrito. É o segundo elemento essencial.
né? Então, o administrador não pode apenas verbalizar o motivo da demissão, ele precisa colocar por escrito. O trabalhador tem direito a obter esse documento da empresa pública ou sociedade de economia mista. O terceiro elemento essencial é a razoabilidade dessa motivação. O STF exigiu que também não fosse qualquer motivação. Precisa existir um nexo de causalidade entre o motivo alegado e a demissão, o ato demissional, já que é o ato mais gravoso dentro do contrato de trabalho contra o empregado. Então, esse motivo justificador da demissão, ele precisa ser um motivo real e compatível, de fato, com o rompimento do vínculo empregatício. Então, são esses três elementos: motivação, formalização, razoabilidade. A formalização por escrito até para o Por escrito. empregado poder questionar isso Questionar, eventualmente, né? Ô, exatamente. Reginaldo, e com essa decisão do STF, quem estuda para concurso, ou aquele advogado que é mais atualizado, que está sempre mexendo aí nas suas peças, como que fica a OJ, se vocês quiserem anotar aí para ver, a OJ 247 do TST. A OJ 247, meus amigos, fala que não há necessidade de motivação a não ser para os correios. Como que fica agora essa OJ para quem estuda ou para quem atua? Essa OJ ela está superada com essa decisão do STF, porque a OJ ela contém uma grande exceção, né, já que ela exige motivação apenas para a demissão de empregados dos Correios, e o STF englobou todas as empresas públicas e todas as sociedades de economia mista na tese fixada no tema 1022. Então, para o Supremo, mesmo que a empresa seja exploradora de atividade econômica ou seja uma empresa prestadora de serviço público, como os Correios, seja em regime de monopólio ou de livre concorrência, essas empresas precisam obedecer à tese fixada no tema 1022. Sejam empresas públicas ou sociedades de economia mista federais, estaduais, municipais ou distritais, certo? Todas Todo elas. mundo agora precisa motivar. Então, Lembrando, um ato que começou com 5 empregados, a discussão que chegou lá foram 5 empregados do Banco do Brasil, e antes era restrito aos Correios, o Supremo fez isso aqui para todo mundo, é isso? exatamente. Lembrando que a tese foi fixada para o desligamento de empregados que entraram por concurso público, empregados concursados, né? Então, se porventura houver uma possibilidade de contratação de empregado em cargo comissionado exclusivamente, a tese não vai se aplicar. O É. Supremo quer uma paridade. Entrou via concurso público, em sintonia com os princípios da impessoalidade, da moralidade, vai ter que sair também em harmonia com esses princípios. E a forma de garantir essa impessoalidade e essa moralidade foi justamente a motivação formal do ato demissional. Muito bem, excelente. E agora vale para todo mundo. Quando um Isso. caso é um caso concreto, que geralmente a justiça julga, né, para resolver o problema das partes ali. E a hora que o Supremo dá esse caráter mais genérico, nós falamos até na nossa aula, que está lá no YouTube, né? Como que Uhum. chama mesmo essa tese criada? É a extrativização do controle difuso de constitucionalidade. O STF separa sua decisão em dois capítulos. Um capítulo, primeiro, ele define a tese de repercussão geral, que ela vai ter um caráter abstrato, tal como uma norma jurídica. Essa tese vai ser aplicada a todas as situações de forma indistinta. E depois, ele julga o caso concreto. Em um outro capítulo da decisão dele, aí sim, ele vai julgar, dar a solução aplicável àquele caso concreto. É a parte concreta, digamos assim, da decisão do Supremo. Então, o Supremo vai ter, no controle de constitucionalidade difuso, que ocorre em sede de repercussão geral, a sua decisão dividida em dois capítulos. Um capítulo abstrato, que é o que nós estamos tratando aqui da abstrativização do controle de constitucionalidade, e um capítulo concreto em que ele vai dar a solução adequada para as partes. E nesse caso, a solução do caso concreto foi diametralmente oposta
a tese que foi fixada, justamente porque o STF modulou os efeitos da sua decisão e não determinou a aplicação dela às demissões que ocorreram no passado, que foi justamente as demissões que deram ensejo a esse recurso extraordinário. Ô, Isso tornou bem Edinaldo, vale a partir claro de quando, a então, o partir de administrador público, quem está nos vendo, e essa live vai ficar salva, como ele modulou, ele colocou uma data, né? É isso? Isso, exatamente. Ele determinou que a sua tese seja aplicada a partir da publicação da ata de julgamento. Que normalmente, o que acontece? A publicação da ata de julgamento é aquele momento que deflagra a vinculatividade das decisões do Supremo Tribunal Federal. Só que ele tem usado isso também para determinar o momento de modulação da maior parte dos seus julgamentos. Quando ele modula, ele tem escolhido essa data, a data de publicação da ata de julgamento do mérito, que nesse caso aconteceu no dia 23 de fevereiro de 2024. Então, esse é o marco a partir do qual a decisão, a tese fixada pelo STF, passará a ter caráter vinculativo para todas as empresas públicas e sociedades de economia mista do O país. que era restrito aos Correios, agora toda e qualquer atividade, né, tem que obedecer o tema Está sujeito a 1022, esse. parece muito com uma lei, né? Então, nós Sim, falamos da obrigação do administrador público, qualquer administrador público, de qualquer empresa pública, de qualquer sociedade de economia do país, inclusive aqui os de Ribeirão Preto, de onde eu estou gravando a aula, né, eles têm que obedecer esse julgado do STF. Não é isso? exatamente, exatamente. Então, as empresas públicas todas vão ter que obedecer esse julgado. Caso ele seja desrespeitado, o trabalhador judicializa a questão, leva para a Justiça do Trabalho, Para a Justiça alegando. do Trabalho ou ele sobe direto para o Supremo? Não, ele não vai poder subir direto para o Supremo, porque como se trata Então, da violação, importante o advogado agora, ou ficar você prestar atento. atenção. Exato. Foi dispensado, não foi motivado o ato, não está escrito, ou não tem um motivo razoável, a dica de ouro do professor Edinaldo Brito. Vamos lá. Manda. Ajuizar a reclamação trabalhista e postular a aplicação da tese do STF, defender a aplicação da tese do Supremo. Se o juiz não aplicar a tese ou Do aplicar juiz da mal primeira instância, aqui da da vara do primeira trabalho. instância, exatamente, na vara do trabalho, né? Então, nós vamos ter a seguinte situação: se a Justiça do Trabalho, na primeira instância ou na segunda instância, não aplicar corretamente a tese fixada pelo Supremo, ou deixar de aplicá-la por algum motivo que não seja legítimo, em se tratando de uma demissão ocorrida, por exemplo, a partir do dia 23 de fevereiro de 2024, a parte não pode diretamente ajuizar uma reclamação constitucional no STF. Porque o artigo 988 do CPC exige que, quando a violação for a tese de repercussão geral, a parte precisa esgotar a instância ordinária. O que isso quer dizer? Ele precisa interpor todos os recursos cabíveis na Justiça do Trabalho e que sejam, em tese, capazes de reformar aquela decisão que violou a tese fixada pelo STF. Ele tem que ir até lá o TST, lá no TST interpor o recurso extraordinário, aguardar um possível juízo de retratação pelo ministro do TST e aguardar ver se o TST eventualmente nega seguimento a esse recurso extraordinário. Negando seguimento ao RE, o relator negando seguimento, por entender que foi aplicada corretamente a tese fixada pelo Supremo, a parte interpõe um agravo interno na tentativa de reformar essa decisão monocrática do relator e o julgamento desse agravo interno no órgão do TST, o órgão colegiado, se o órgão colegiado mantiver a decisão do relator, este é o momento de ajuizar a reclamação constitucional. Este é o momento em que a jurisprudência do STF entende de forma praticamente uníssona que houve o esgotamento da instância ordinária. Então, em síntese, o esgotamento da instância ordinária
ocorre quando do julgamento do agravo interno no órgão especial do tribunal de origem, que mantém a decisão do relator que nega seguimento ao recurso extraordinário, aplicando a sistemática da repercussão geral. É Ô, esse o Di- momento do Ô, esgotamento. Dinaldo, mas olha que coisa, né, rapaz? Aqui descumpriu uma tese do STF, ele tem que esgotar todas as instâncias para chegar no Supremo e ingressar com a reclamação constitucional. Mas e no caso da pejotização, que o pessoal já entra com a reclamação constitucional direto no STF? Daí nós temos a seguinte peculiaridade: a exigência do esgotamento da instância ordinária é apenas para a violação a decisões do Supremo proferidas em repercussão geral, em recursos extraordinários. Quando se alega violação à autoridade da decisão do STF em controle concentrado ou abstrato de constitucionalidade, uma ADI, uma ADPF, uma ADC, uma ADO, não é preciso o esgotamento das instâncias ordinárias. A parte já pode acessar o Supremo Tribunal Federal a partir da decisão de primeira instância. Então, o que que se faz no caso da pejotização? O STF tem aceito as reclamações constitucionais com base na violação à DPF 324. Por quê? Porque a DPF é um processo de controle abstrato de constitucionalidade. Sendo controle abstrato, não é preciso o esgotamento das instâncias ordinárias. Se o juiz do trabalho decidiu contrariamente à decisão do STF, já cabe uma reclamação constitucional no Supremo Tribunal Federal. Então, tem essa diferença, essa peculiaridade a ser observada. Edinaldo, e quando o empregado público, após fevereiro desse ano, que tem que respeitar os elementos essenciais que nós falamos aqui, né? Motivação, ato escrito e razoabilidade. Ele é dispensado e como que fica as verbas rescisórias desse empregado? O empregado ele vai receber as verbas rescisórias como um empregado comum, Henrique. Ele não tem uma. Eu entendo que ele não tem uma diferença em relação às verbas rescisórias. Agora, claro, que se ele for dispensado, porque há essa possibilidade, se ele for dispensado por justa causa, ele vai perder aquelas verbas rescisórias, né, como férias proporcionais, o regime de pagamento das verbas rescisórias segue o mesmo regime de pagamento do empregado que não é um empregado público. Tá. Aí ele vai ter a justificativa, os elementos essenciais que o administrador tem que cumprir. Uma vez cumprido, ele vai receber todas as Isso, verbas revisórias como se estivesse na iniciativa privada. E exato. por fim, Edinaldo, qual o papel do MPT nesse caso de empregado dispensado sem motivação? Você recebe uma denúncia. Aí, em Teresina, né, o estado do Piauí, onde você atua já há alguns anos. E estou falando em casos hipotéticos, óbvio, né? Nós Sim. escrevemos o livro, somos professores e procuradores, mas você recebe uma denúncia. Nós sabemos que o procurador do trabalho ele tem a independência funcional, mas foi feita a denúncia falando que não houve motivação. Você atuaria? Eu atuaria. Por que que eu atuaria? Porque essa matéria, ela está inserida em uma das áreas de atuação prioritária do Ministério Público do Trabalho. Por que que ela está em uma área prioritária? Porque ela é objeto de uma orientação da CONAP, que é a Coordenadoria Nacional de Promoção da Regularidade do Trabalho na Administração Pública. A CONAP tem a orientação número 17, que já defendia, mesmo antes da decisão do Supremo, defendia que caberia ao MPT atuar contra a OJ 247 do TST, que admitia a demissão do empregado concursado sem motivação, excetuado os Correios. Então, o MPT ele sempre entendeu que esse tipo de ato demissional viola princípios constitucionais inafastáveis, como a impessoalidade, a moralidade, consagrados lá no artigo 37 da Constituição. Então, nós estamos aqui para tutelar os interesses sociais indisponíveis previstos na Constituição. Houve a demissão de um empregado, tudo bem.
Porém, nós estamos aqui frente à violação de um direito social indisponível. Então, o número de empregados, ele não é um impeditivo para a nossa atuação. A gente está ali atuando em prol de um interesse maior, um interesse constitucional, inegociável. Então, eu atuaria sim, Henrique, né? Porque nós estamos aí defendendo a probidade administrativa no âmbito de uma relação de trabalho regida pela CLT, dentro da competência da Justiça do Trabalho, e eu entendo que o MPT precisa marcar essa posição. Muito bem. Meu irmão, muito obrigado por mais essa aula aqui. Quem quer a aula mais completa tem lá no YouTube, né? YouTube. Nós gravamos lá, já tem 4 episódios gravados e sobre 4 decisões, né? A primeira foi Piso Nacional da Enfermagem, depois nós falamos, me ajuda Dano aqui, moral, tarifa, ADI 6050, isso. E nós falamos tema também quinhentos e sobre quarenta e dois, aliás, ADI 6327, licença, início da o início licença da licença maternidade, gestante. Isso aí. né? ADI foi, Tá com a cabeça, exatamente. tá com a cabeça boa. Meu amigo, muito obrigado. Até terça-feira Até a que vem a gente próxima volta com terça. outro capítulo do nosso livro, né, que foi lançado agora pela editora Juspodium, que trata dessas decisões do STF na nossa área. E nós vimos aqui que as decisões do Supremo tá, né, muito parecido com a lei. Você precisa Sim, saber como aplicar, porque ela é obrigatória para todo mundo. perfeito, exatamente. É uma decisão que ela não vai para a CLT, ela não vai ser divulgada no site do Planalto, né? E é regra e é lei para todo o país. E a hora Muito que você importante. vem e destrincha a decisão, como que surgiu, né? E aí depois elementos, nós falamos até dos isso, Essenciais, elementos essenciais, e lá nós falamos dos elementos acidentais, fala do impacto na OJ do TST, depois a gente trata também da atuação do Ministério Público do Trabalho, né, das verbas rescisórias, e aí nós fechamos com a modulação dos efeitos. Então, uma coisa é você ver, precisa de motivação. Outra coisa é você, né, detalhar a decisão para quem exatamente. atua na prática, para quem estuda para concurso. Né? Exatamente. É esse trabalho que a gente faz no nosso livro, de forma detalhada, contextualizando, para facilitar não só a compreensão do que o STF decidiu, os fundamentos, mas também entender como aplicar a decisão. E lá você vai ter, quando você lê, você começa a ter insights sobre outras possibilidades de aplicação, outros questionamentos no dia a dia E de quem cada atua na área decisão, se é trabalhista. concurseiro, precisa deixar uma redação, uma discursiva pronta, porque Isso. isso vai cair assim como caiu na prova de AFT. Né? Ginaldo, mais uma vez, muito obrigado, meu irmão. A gente Valeu. se encontra terça-feira que vem. Até próxima terça. Até Valeu. mais para todo mundo. Tchau.